O texto para a mensagem desse domingo encontra-se na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 2 ao verso 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 2 ao verso 4. A palavra diz o seguinte: Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. O apóstolo Paulo aqui, ele tem uma visão do céu. E nessa visão do céu, ele recebe uma revelação do Senhor. Paulo, ele afirma aqui que ele esteve literalmente na presença de Deus. Nós tivemos alguns exemplos na Bíblia de arrebatamento, mas não secreto. Arrebatamento. Mas aqui Paulo não foi arrebatado, no sentido de permanecer no céu. Provavelmente ele teve uma visão. É o que se dá mais a entender aqui nesse trecho. No verso 2, ele faz referência de um homem em Cristo. O que é um homem em Cristo? Um homem em Cristo é um cristão. E o cristão é aquele que ama e segue a Jesus. Paulo, nesse momento, ele estava convertido. Nós vemos que quando ele escreveu essa carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, foi por volta do ano 57 depois de Cristo. Então Paulo relata essa história de 14 anos atrás. Ele provavelmente teve essa visão por volta do ano 42 depois de Cristo. Bem, o versículo 2 também diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. O terceiro céu, na Bíblia, é o mais alto dos céus. Naquele tempo, os judeus, eles pensavam no céu como uma série de 3. Então, para o pensamento judaico, o primeiro céu eram os céus atmosféricos, onde nós podemos ver as nuvens. O segundo céu, também chamado de firmamento na Bíblia, nós não podemos ver a luz do dia. Está um pouco mais distante. Nós vemos a noite. Esse segundo céu é o céu, são céus estelares. Nós vemos as estrelas, um pouco além dos céus atmosféricos. E no terceiro céu, aqui, se nós observarmos no verso 4, observe que Paulo, ele é redundante. Ele diz, foi arrebatado ao paraíso. Então, o terceiro céu que Paulo está falando aqui é o céu que representa ou simboliza o paraíso. No verso 4, Paulo também diz que ele ouviu palavras encantadoras. Então, durante 14 anos, Paulo não enfatizou esse ensino. O ensino que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 2 ao verso 4. O ensino do paraíso. O ensino do lugar da habitação de Deus. A pergunta é, por que durante 14 anos Paulo não enfatiza
esse ensino? Há um motivo maior que eu vou ler aqui na Nova Tradução da linguagem de hoje, no capítulo 11, no verso 5, que diz o seguinte: eu não acho que tenho menos valor do que esses tais superapóstolos. Mas esses aqui não foram os apóstolos que tiveram com Jesus. Esses superapóstolos que Paulo se refere aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 5, eram oponentes de Paulo na igreja de Corinto. Ou seja, eles ensinavam falsos ensinos, falsas doutrinas, eles eram mentirosos e eles também se opunham ao Evangelho de Cristo, as boas novas. Então Paulo, ele já teve aí razões suficientes para não revelar algo tão encantador que ele viu ali nessa visão, conforme nós verificamos aqui. Outra pergunta é: por que o apóstolo ele não revelou essa verdade, né? Então a resposta encontra-se no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele foi escrito depois da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele foi escrito por volta do ano 65 depois de Cristo. E no ano 67 depois de Cristo, Paulo foi então executado. Paulo foi morto diante de uma ordem de um imperador romano chamado Nero, que mandou executá-lo. Então a grande lição desse momento é que nós devemos estudar um legado, uma carta que não foi revelada por meio da fala, mas foi revelada por meio da escrita. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Uma fonte muito confiável, muito inspirada. Diz que Paulo, o apóstolo Paulo, é o autor da epístola ou carta aos Hebreus. Por isso nós devemos não só ler, mas estudar essa epístola, porque Deus tem algo muito especial para revelar a cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima mensagem.